e ter aquelas informações didáticas para analisar, de modo que as telas finais, e onde se encontram os nossos exemplos, possamos dentro do nosso horário, vê-las na sua totalidade. Então, eu vou convidá-los para observar o que o Evangelho do Cristo e o que o Velho Testamento fala sobre a lei de causa e efeito, e o que a doutrina nos esclarece sobre isso. Então, a nossa referência para o estudo são esses livros. Nós temos mais essas outras referências para o estudo. Quem desejar fazer uma pesquisa desses livros na internet, tem as lições, basta entrar na página do Google e digitar Bíblia do Caminho e, entre aspas, esse texto aqui. Nós temos também o canal do YouTube, onde essas informações elas estão presentes lá. Então, nós vamos verificar que... Deixa eu eliminar aqui um texto para vocês verem tudo. Vocês vão Wagner, Oi. a sua tela está, pelo menos para mim aqui, ela está pequena. Será que você consegue ampliá-la? Você virou o telefone, porque talvez virando o telefone você modifica essa configuração no seu telefone. Ah, ok. Vou ver. Vou tentar aqui então. Isso, porque não é aqui. Eu creio que todos os outros devem estar observando a imagem com clareza. Então, nós temos esse canal no YouTube, onde nós também temos essas referências que podem ser observadas num outro momento sobre esse estudo que nós estamos fazendo. E também vou deixar mais tarde com o Antônio esses endereços aqui, porque eles, clicando neles também leva nas lições, aonde vai abrir o texto e a pessoa pode ler o texto integral sobre o assunto que estamos estudando hoje. Bom, e aí a gente começa com o Velho e Novo Testamento, que diz o seguinte, lá em Salmo: retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. Numa outra tradução, a mesma passagem nos diz o seguinte: castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito, dá aos maus o que merecem. Então nós vamos observar que no Velho Testamento, quando Deus falava aos profetas, já trazia essa mensagem dizendo que aquele que peca também deve sofrer penas pelo seu pecado. Em Mateus, Jesus diz: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Então a recompensa é o efeito da causa, que foi daquilo que nós fizemos. E um pouco mais à frente, Jesus também nos diz, trouxe duas traduções, duas Bíblias diferentes, que diz: então Jesus lhes disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. Aí Jesus disse: guarde, Pedro, a tua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Então Cristo nos mostra que quando ferimos alguém de algum modo, recebemos o equivalente a isso. Mas Deus é de amor, Ele não espera que alguém que foi ferido volte para se vingar. Então, como funciona essa lei de causa e efeito que está lá no Velho Testamento e também nas palavras do Cristo?
Aí é onde entra a doutrina dos espíritos para nos trazer luz diante deste quadro. E aí nós precisamos compreender quem somos, que definição temos de nós. Então, observando essa imagem, a doutrina diz que somos espíritos, que temos um corpo espiritual, que é material, e que também, quando encarnados, temos um corpo físico. E é muito importante essa informação, essa referência na nossa mente, sempre que estudarmos a doutrina dos espíritos, porque assim fica compreensível as lições. Também vamos observar que, quando olharmos para alguém, nós devemos ter esse olhar crítico, esse olhar analítico. É um corpo físico que está à minha frente, mas esse corpo físico, ele tem como essência um corpo espiritual que está anexado a ele. E a este corpo espiritual tem uma alma, um espírito que tem a mesma natureza minha. Mas qual a evolução desta alma que se encontra à minha frente? Que age com mais sabedoria do que eu, ou às vezes que agem com menos sabedoria do que eu? Qual a natureza dessa alma? Então a doutrina nos mostra que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Por isso utilizamos essa luz para fazer referência ao espírito. E que essa chama ou essa centelha tem uma cor que, para vós, para nós, se pudéssemos ver com os olhos físicos, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Então a doutrina nos mostra que existe uma trajetória evolutiva entre o espírito escuro e o espírito cor de rubi. E aí vamos verificar que essa trajetória ela é constituída de milhares de anos e milhares de reencarnação para que o espírito saia da condição de espírito escuro e chegue à condição de espírito brilho do rubi ou mais puro. E aí nós vamos observar que, para nós compreendermos o espírito escuro, nós damos a ele o título de espírito bebê. O espírito ele é tão bebê quanto os nossos bebês quando sai das mãos de Deus e alcança a condição de espírito. Porque primeiro vem o princípio inteligente, e André Luiz nos relata no livro Evolução em Dois Mundos, que o princípio inteligente, do momento em que sai das mãos de Deus até alcançar a condição de espírito para poder reencarnar em corpos humanos, leva-se o tempo de 1,5 bilhão de anos, ou 15 milhões de séculos. Então, no mundo espiritual, o tempo ele é muito grande se comparado à nossa percepção no mundo físico. Então, o espírito bebê, ele começa muito bebê, como o nosso bebezinho ali, até alcançar a condição de espírito puro. Então, há uma grande caminhada. E vamos observar que o espírito ele segue uma mesma trajetória evolutiva e de crescimento equivalente à que existe no corpo humano. No corpo humano, nós vamos observar que o bebê começa aos 0 anos, aos 7 cresceu, evoluiu alguma coisa, adquiriu conhecimento, amadureceu, e assim ao longo dos anos até chegar aos 100 anos. Só que aos 100 anos o corpo físico termina. Já o espírito, ele é eterno. Uma vez criado, ele está sempre em estado de evolução. Só que para o espírito bebê, ele quando reencarna, ele durante uma trajetória de 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, ele utiliza o corpo que Deus o concede numa reencarnação
Mas ao término daquela reencarnação, o espírito continua na mesma condição. Uma reencarnação não o permite evoluir, permite a ele aprender alguma coisa. É como a criança na escola que cada dia de aula é um dia de aprendizado e ela leva 300 dias de escola num primeiro ano até finalizar esse período. Algo relativo também acontece com os espíritos. E aí, para a gente ter uma clareza melhor, os espíritos precisam de milhares de anos e milhares de reencarnações nas diversas fases evolutivas para sair da condição de espíritos bebês até alcançar a condição de espírito puro. E aí, rapidamente, um exemplo didático, nós vamos observar esse quadro aqui. O espírito bebê começa como um corpo físico e durante milhares de anos ele reencarna nessa fase de espírito bebê, recebendo sempre um corpo novo que vai durar 6 meses, 1 ano, 15 anos, 20 anos, 50 anos, conforme o planejamento daquele espírito e o seu aprendizado naquela fase reencarnatória. Passado esse período em que ele aprendeu e cresceu e evoluiu, ele alcança a condição de espírito criança. E aí, novamente, milhares de anos, milhares de reencarnações, até alcançar a posição de espírito jovem. E vamos observar que quanto mais evoluído é o espírito, mais bondoso, mais inteligente, mais amoroso ele é nas suas reencarnações. Por isso, no nosso meio, temos pessoas mais ásperas, mais duras, mais difíceis no trato. No entanto, ao nosso lado também tem pessoas amorosas, sábias, conscientes das coisas, com um grau de sabedoria que ultrapassa o nosso saber. E vamos compreender que são almas que vivem ao nosso lado e que já passaram por fases evolutivas as quais nós ainda teremos que passar. E os espíritos ou os encarnados rudes à nossa volta são almas mais jovens do que nós. E aí a gente vê que chega um ponto em que o espírito alcança a condição de espírito brilho de rubi, ou o espírito mais puro, e aí ele não precisa mais reencarnar. Ele pode vir a reencarnar a título de missão ou tarefa, mas ele já não precisa mais reencarnar para aprender coisas da matéria. E aí nós vamos observar que a doutrina diz que, ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Os corpos que nós utilizamos são meros disfarces com que eles, os espíritos, aparecem no mundo. E num outro ponto eles dizem que o teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. E as nossas informações, as referências estão sempre no rodapé. Então, aqui eu trouxe um trecho do que tem dentro das questões, aonde, quando se puder ler com mais clareza e com mais informações, vá ao Livro dos Espíritos. E, finalizando o nosso exemplo aqui sobre o espírito, nós vamos observar que o nosso conjunto familiar, pensem, meditemos, como é o nosso conjunto familiar? O nosso conjunto familiar é cheio de individualidades com natureza diferentes. Por que a diferença dessa natureza? A doutrina procura mostrar que os conjuntos familiares são constituídos de almas que se combinam no mundo espiritual para se aprimorar e se aperfeiçoar. Então, são almas mais elevadas que vêm para ajudar aqueles que são menos evoluídos. E os menos evoluídos servem de instrumento para o aperfeiçoamento daquele que já adquiriu certo conhecimento.
questão 888A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz que nós estamos entre dois espíritos, um que mais sabe e que me auxilia, um que menos sabe e que eu tenho a tarefa, a obrigação de auxiliá-lo. E no nosso conjunto familiar como exemplo, vamos observar que a mamãe é um espírito evoluído mais do que o papai e a filhinha. No entanto, o filhinho é mais evoluído, inclusive, do que a mamãe. Enquanto ele criança, ele recebe o auxílio da mamãe e do papai, porque o corpo físico está amadurecendo. Mas quando o espírito já tiver o corpo físico amadurecido, dono de si, ele se tornará o esteio, o amparo espiritual daquele conjunto familiar. Como exemplo disso, nós verificamos a família de Jesus. Observemos ela. Nós temos na família de Jesus a figura de José, a figura de Maria e o próprio Cristo como exemplo criança. E se nós olharmos na escala evolutiva didática, nós vamos observar que José e Maria têm um grau evolutivo e que Jesus, um espírito superior, era criança e recebia o amparo de José e Maria quando pequenino. Mas quando o corpo amadurecido de Jesus lhe deu liberdade, ele se tornou o amparo espiritual da família, não só deles, mas nosso também. Chegando a um outro ponto, dizem que o espírito não tem sexo, como o entendeis? Pois que os sexos dependem da organização. Então o espírito ele não é alto, nem é baixo, nem é gordinho, nem magrinho, nem branco, nem amarelo, e nem tem sexo, não é rico e nem é pobre. Nas encarnações, ele escolhe um corpo conforme a sua necessidade para aprimoramento. Então o espírito pode nascer tanto num corpo masculino quanto num corpo feminino. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o corpo de uma mulher. Quando na erraticidade, quando lá no mundo espiritual, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Então eles dizem que isso pouco importa ao espírito. O que o guia na escolha do corpo, do uniforme, da vestimenta que ele vai utilizar para se aprimorar, são as provas porque ele haja de passar. Então, assim, nós vamos compreender que quando um espírito encarnado num uniforme masculino maltrata o ser feminino, em outras reencarnações, como veremos aqui para frente no nosso estudo, ele acabará escolhendo nascer num corpo feminino para ele sentir na pele o que fez outros espíritos sofrerem quando esses outros espíritos estavam encarnados num corpo feminino. E aí nós vamos ver que quando nós estamos no mundo espiritual, e eu digo nós espíritos, a vida anterior a esta existência em que nos encontramos aqui encarnado, por exemplo, ela diante dos nossos olhos se estende. Toda a vida pretérita, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que aprendemos, nós verificamos as faltas que cometemos e que deram causa ao nosso sofrer, assim como de que maneira teríamos evitado aquelas faltas. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma nova existência capaz de reparar as nossas faltas. Escolhe provas análogas às de que não soubemos aproveitar, ou escolhemos as lutas que consideramos apropriadas ao nosso adiantamento. Feito isso, então, nós vamos para uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre causa e efeito, e assim entraremos no nosso exemplo.
Então, nós vamos verificar que no mundo espiritual nós escolhemos a família e escolhemos as coisas que queremos experimentar encarnados. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, e aí Kardec na pergunta está dizendo, olha, os acontecimentos, os altos e baixos, as dificuldades que temos enquanto encarnados, são resultados das nossas faltas do passado, e ao mesmo tempo essas dificuldades da vida física servem como provas com vista ao futuro. Se eu estou passando por esta luta, por essa dificuldade, com que humor eu passo? Com revolta, com rancor ou com resiliência e com paciência? Porque a revolta e o rancor nos obriga a refazer toda uma reencarnação. A resiliência, a capacidade de suportar a dificuldade e a paciência nos permite avançar para reencarnações futuras melhor. Então ele continua perguntando, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Então, os acontecimentos e as lutas que eu tenho no meu dia a dia, se eu analisá-las, eu vou ter uma ideia do que eu fui na existência passada. Então, eles, os espíritos, nos dizem assim, muito a miúde, isso é possível. Se você analisar os seus acontecimentos, pode ser que eles te dão uma ideia do que foi nas existências passadas. Pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Palavras do Cristo, né? Aquele que fere com a espada, pela espada será ferido. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta, e é o que nós vamos ver também à frente no nosso exemplo. Então, eles vão mostrar para nós que os acidentes que nos acontecem não significam exatamente um fato relacionado com o nosso passado, e ele também não descreve exatamente nossas atitudes do passado. Pode ser que sim, mas pode ter outras consequências, outros fatos, outras motivações que nos permite meditar melhor sobre quem fomos no passado, o que estamos fazendo aqui e qual a nossa pretensão para o futuro. E aí eles continuam respondendo que as tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Eles estão observando que muitas vezes nós nos colocamos em provas na existência atual com o fim de alcançar algo melhor no futuro, mas essas provas de hoje não exatamente esteja relacionado com uma falha do passado, mas eles nos observam que as nossas tendências instintivas, aquilo que a gente gosta de fazer e que nós, pela inteligência, pela sabedoria e pela nossa espiritualização, já sabemos que é contrário às leis de Deus, então essas tendências instintivas de natureza negativa, elas nos dão mais clareza do que fomos no passado, do que exatamente as provas que acontecem conosco hoje, porque essas provas podem sim ter uma relação com a nossa existência passada, mas também podem ser provas que no mundo espiritual escolhemos, porque achamos que elas nos ajudariam a dar um impulso maior na nossa evolução
mas não sendo elas necessariamente uma contrapartida do passado, uma falta do passado. E aí eles dizem que, chegado ao termo que a providência lhe assinou à vida na erradicidade, quando nós estamos no mundo espiritual, lá desencarnados, esperando nova reencarnação, chega um momento em que Deus toca o sininho e fala: olha, Wagner, agora é hora de você reencarnar, revisando aquilo que você fez nas existências passadas para você corrigir. Então, nessa hora que chega o fim da minha férias no mundo espiritual, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Então, normalmente, quando estamos no mundo espiritual, podemos fazer escolhas de reencarnações com base em fatos nossos, mas como vimos também na observação anterior, no quadro anterior, pode ser escolha que nós fazemos de profissão, de dificuldades no conjunto familiar, na vida de um modo geral, na saúde, para que isso nos impulsione, para que isso nos guie para um caminho melhor. Então, eles afirmam que, de um modo geral, nós, no mundo espiritual, fazemos as escolhas com base em atos nosso passado. Causas que produzimos em um determinado momento surgirão o efeito através das nossas escolhas no outro momento, na outra reencarnação. E eles vão finalizando dizendo que, se delas triunfar, eleva-se, e se sucumbe, tem que recomeçar. Aonde eles nos dizem que, se reclamamos aqui na Terra das nossas dificuldades, sucumbimos à nossa provação e precisamos recomeçá-la. Se suportamos, nós nos elevamos e damos continuidade ao nosso aprimoramento. Feito isso, eles dizem que o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que o espírito no mundo espiritual escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal. E quando ele já se encontra encarnado, ele decide fazer ou não fazer uma coisa. Então, o espírito no mundo espiritual tem o livre-arbítrio para escolher, e quando é encarnado, ele decide se vai ou não executar aquela provação. E procede à escolha entre o bem e o mal enquanto está encarnado. Bom, feito isso, nós vamos verificar que nós vamos para o nosso... tem mais um pontinho da questão 399. Eles dizem que o esquecimento das faltas, estamos aqui encarnados e nós não lembramos do nosso passado. Mas eles dizem que o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado da reticidade, o conhecimento que teve das provas no mundo espiritual na qual ele falhou, e o desejo que ele tem no mundo espiritual de repará-las, guiam-no por intuição, quando ele já está encarnado, e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Então, o espírito, mesmo encarnado, através da intuição, ele começa a perceber qual caminho ele deve buscar, pois a intuição diz: olha, não vai para ali.
E aí, se ele deseja ir para ali, cabe a ele essa escolha. Se ele escolher bem, ele evolui. Se ele escolher mal, ele sucumbe. E nós vamos aprendendo com a doutrina dos espíritos que quanto mais estudamos a doutrina, quanto mais adquirimos conhecimento sobre a doutrina, maior a nossa capacidade de ter contato com o mundo espiritual e poder termos uma intuição mais aflorada que nos permite meditar sobre as nossas escolhas, de modo a fazê-las com mais acerto. Conhecimento intelectual converte-se em conhecimento moral, que nos permite abrir mão dos prazeres que a vida física nos oferece, dando disposição e buscando os caminhos que buscam nos espiritualizar, mesmo enquanto estamos encarnados. Essa ideia, quando eles dizem aqui que nós somos inspirados pela nossa lembrança das existências passadas, porque vem a intuição e são as ideias que nos permitem a resistir ao mal. Então eles dizem que essa ideia é a voz da nossa consciência, e essa consciência nossa é secundada, é ajudada, é ampliada pelos espíritos que os assistem. Se tende às boas inspirações que lhe dão. Então, quanto mais se instrui, quanto mais se ora, quanto mais se eleva o pensamento a Deus, maior capacidade tem o nosso anjo da guarda de nos trazer intuições que nos permite avaliar se vamos ou não por determinado caminho. Eles nos ajudam com alguma inspiração, com alguma lembrança, e deixa que utilizemos do nosso livre-arbítrio para nós fazermos a escolha. Bom, as vicissitudes ou as alterações que acontecem nas nossas vidas corpóreas constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depura-nos e eleva-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. Então, à medida em que nos deparamos com as dificuldades, se nós nos sairmos bem nessa existência, avançamos para o futuro em vida melhor. Se não dermos conta da tarefa, fazemos como o aluno que é reprovado na escola. Repetimos o ano. As vicissitudes da vida... isso aqui está repetido, desculpa. Então, agora nós vamos para o nosso exemplo. Nosso primeiro exemplo de causa e efeito. Na noite de 2 de dezembro de 1857, há mais ou menos 200 anos atrás, em humilde residência suburbana, João Ferreira de Souza, comerciante de joias, largamente conhecido pela honestidade ilibada, esperava Maria Amélia, a filha única que vivia com ele. Viúvo desde muito, consagrara-se a ela. Era-lhe a jovem toda a esperança da vida. 11 horas da noite, João Ferreira, inquieto em casa, escuta vozes no jardim. Sai pela porta dos fundos, aproxima-se sorrateiro e ainda percebe o par em doce adeus. Um homem que ele desconhece beija-lhe a filha e parte apressado. João apalpa os bolsos, rilhando os dentes, colérico, mas vê-se desarmado. E aí nós vamos verificar que
Ele, João Ferreira, em 1857, era um homem de honestidade ilibada. E como era 1857, o namoro de um homem com a sua filha, para ele era uma atitude de desonra, porque aqui o texto diz que ele busca uma arma. Feito isso, abeira-se da moça que volta do baile e internam-se os dois na casa em que são eles os únicos moradores. Como o rapaz foi embora, João Ferreira se aproxima da filha e eles entram para casa. Depois de perguntas ásperas, ouve a menina que fala em pranto: papai, não me queira mal, perdoa-me. Aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Antônio, o rapaz que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. O comerciante, agora silencioso, visita o interior doméstico e volta à presença da filha. Estende-lhe um copo com líquido indefinível. É calmante, diz ele. Tome e descanse. Amanhã conversaremos. A moça obedece e logo após sente em dores indescritíveis o choque da morte. Sorvera, bebera arsênico em grande dose. No dia seguinte, a versão paterna estava aceita. Todos acreditaram tratar-se de suicídio. Muito tempo depois, João Ferreira de Souza desencarnou, com o título de bom homem. Então nós não conhecemos os seres humanos que estão à nossa volta, como a gente verificou nessa história. O pai, aborrecido com a filha, simplesmente deu a ela veneno em que a eliminou. E como desculpa que ela estava grávida, se tratou de um suicídio. E a sociedade naquela época aceitou a observação. Qual o compromisso do nosso João Ferreira, que é um espírito tanto quanto a sua filhinha? Quanto de dívida ele adquiriu perante as leis de Deus, pois ele retirou de um espírito encarnado a oportunidade de desenvolver, crescer, aprimorar, ter filhos, constituir uma família e passar pelas lutas que a vida física oferece a cada espírito. E ele desencarna com um título de bom homem. E aí então nós vamos para a outra parte. 100 anos depois, 1857, João Ferreira visita o interior da casa e dá um líquido à filhinha no que ela morre. Então, os espíritos dizem, olha, 100 anos depois, 2 de dezembro de 1957, João Ferreira, então ali está o espírito do João Ferreira, noutro corpo de carne, porque ele reencarnou, está jovem João Ferreira, num novo corpo masculino, numa festa íntima na casa em que nasceu. Em grande arrabalde do Rio de Janeiro. E aí, consagrado à afeição de moça humilde, João Ferreira afasta-se do sarau rumo ao jardim, onde com ela se encontra em transporte afetivo. O pai de João Ferreira, que não lhe apoia a pretensão, segue-lhe os passos. E quando o filho se despede da menina, enternecidamente,
Interpela-o de chofre o pai. A advertência é clara e incisiva, sem rodeio, provavelmente dizendo que proibia aquele namoro. Mas o jovem, acabrunhado, algo explica ao pai. Papai, não me queira mal, perdoa-me. Aguardo um filhinho, mas espero casar-me, porque, pelo que a gente entende, a moça da qual ele gostava se encontrava grávida e avisar a ele dessa situação. Lenita, a moça que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. Sensibilizado, afasta-se o genitor em silêncio. Então, o genitor deixa ele e volta para dentro de casa. O moço, porém, está nervoso e inquieto. Pesa-lhe a cabeça, arde-lhe o estômago. Então, o moço busca o interior doméstico à procura de um antiácido. Na pequena farmácia caseira, toma um vidro e verte o conteúdo na taça com água, bebendo o líquido. E em seguida cai gemendo com dores lancinantes, fortes, para receber a morte logo após. Crendo valer-se de sal medicamentoso, ingerira arsênico em grande dose. E o próprio pai, afagando-lhe em lágrimas o corpo inerte, acreditou tratar-se de suicídio. Então nós vamos verificar que nesse primeiro exemplo nós estamos vendo João Ferreira, espírito numa existência que tirou a vida de alguém, envenenando-o. E na existência seguinte, ele próprio, em função da dificuldade que ele se encontrava, se envenenou. Então nós verificamos que Deus é sábio, ninguém envenenou ele, mas ele, diante do quadro do desespero, se envenenou. Ele poderia ter mudado esta condição, talvez, se não sentisse angústia e desespero, porque ele tem o livre-arbítrio. A doutrina nos mostra, em diversas circunstâncias, que no mundo espiritual nós desenhamos, inclusive, o modelo do desencarne que nos é apropriado para resgatar o nosso débito. Então, nós temos em livros que o André Luiz nos relata sobre, por exemplo, resgate coletivo, no livro Ação e Reação, em que espíritos nascem, vivem uma vida normal e o resgate vai ser através de um acidente de avião que cai e eles estarão dentro. Aqui na nossa história simples, João Ferreira buscou a morte através desse processo. Mas esse fato ele não é em vão, ele tem objetivos amplos. A doutrina nos mostra que muitas vezes, como o próprio texto diz, que quando no mundo espiritual nós escolhemos as provas que desejamos para nos submeter. E num outro ponto, lá na questão 199 do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, nesse primeiro exemplo, João Ferreira, no passado, envenenou a filha. No presente, ele, em função de uma angústia e de uma situação tão difícil quanto a da filha no passado, ele se desespera
E ele, em busca de um medicamento, ele não tinha a intenção de se matar, mas ao buscar o medicamento, ele, sem observar, recolhe um vidro que era veneno. À época, talvez o material que se encontrava junto da farmácia não deveria estar ali, porque é uma substância que se utiliza para, por exemplo, eliminar inseto. Mas por alguma coisa, por um fato, por um motivo qualquer, alguém descuidadamente, sem nenhuma intenção, distraidamente, deixou o vidro ali que ficou no meio do medicamento. E João Ferreira, angustiado com a situação, pega sem observar, mas era, pelo que a gente compreende, previsto esse tipo de morte para ele sentir na pele o que sofre um espírito quando é envenenado, as suas dores e angústia no mundo espiritual daquele efeito que ele sente. E como a doutrina nos mostra, também serve aquela morte de provação ou expiação para os pais, também para a moça que estava aguardando um filhinho seu. Então, o que acontece conosco, ele tem um efeito amplo. Deus nunca nos coloca em uma situação em que seja algo puramente específico. Todos os eventos que acontecem conosco, eles têm sempre objetivos amplos. Afeta-nos diretamente, mas também alcança os que estão à nossa volta. Para um segundo exemplo, nós vamos ao Saturnino. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui para que o tempo não nos permita ver o terceiro exemplo também. Então, Saturnino, no dia de hoje, ele é espírita. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava, sessão íntima, apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores, reunião mediúnica. Consagrada ao serviço da prece, o operário saturnino, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento da reunião quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso, falou direto a Saturnino. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina em função das nossas atitudes, essas dores são aliviadas pela divina misericórdia. Então, se temos um problema, há também o amparo divino para que nós sejamos capazes de liquidar as nossas dívidas com suavidade. Toda vez que nos apresentamos em condição para o desagravo, toda vez que nos colocamos na posição de prontos para reparar as nossas faltas do passado, então, você hoje demonstra indiscutivelmente abatimento. Entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, quando você se preparava no mundo espiritual para reencarnar, programou a execução presente, execução de trabalho e de reajuste. Acontece, porém, que você, no mundo espiritual, formulou uma sentença contra você mesmo no mundo físico, para reparar uma vida passada. Hoje, Saturnino ele é empregado da indústria. Então, nós verificamos que é um espírito que, há 80 anos atrás, ele se encontrava em outro corpo físico e com outro nome,
e dono de um sítio, de fazenda. Então, há 80 anos atrás, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. Certo dia, porque pobre empregado enfermo, e aí nós vemos um empregado que nada mais é do que um espírito como ele, não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico da fazenda. Qual vai ser a punição que o próprio Saturnino escolheu para ele agora na existência atual? Visto que nós vimos o João Ferreira de Souza envenenando alguém e também passando por um envenenamento. Então, nós vamos verificar que por muito tempo no mundo espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, você, Saturnino, viu essa imagem no mundo espiritual. E continuou o mentor. E você implorou existência humilde, porque antes ele era dono de terras, agora ele era um funcionário da indústria, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria, retiraria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Por que, no caso de Saturnino, ao invés de perder o braço, ele perdeu somente um dedo? Qual foi a diferença dele pelo nosso João Ferreira de Souza? Regozije-se, meu amigo. Fique feliz, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho, sua dívida à justiça. Então, os espíritos dizem que a diferença dele pelo João Ferreira é que, no caso dele, parte da dívida ele está pagando em amor. Então, o dedinho era uma dívida principal, mas a outra parte da dívida, que seria o braço, ele foi liquidando através do amor. E o que vem a ser amor? Aí é que entra a compreensão nossa para que possamos utilizar esse amor no nosso dia a dia. Qual a definição de amor para nós? O que significa amor? Qual a definição de amor? Quando a gente vai no dicionário, a gente não vai ler aqui, mas fica aqui para depois lermos. Esta é a definição de amor. Mas essa definição de amor tanto não atenderia ao Saturnino, quanto não nos atende quando Jesus diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Como amar o inimigo se ele deseja me ferir? E como amar o inimigo ou como pagar uma dívida com amor, se a definição que nós temos no dicionário de amor é isto? Então, buscando, eu achei no dicionário, eu achei dentro da doutrina dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 10, a definição verdadeira da palavra amor, que nos permite tanto amar o inimigo, quanto pagar dívidas que fizemos no passado. E aí diz o seguinte: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, aquele que cumpre as suas promessas.
Se amar é isso e eu sou leal, então eu estou no caminho certo para resgatar as minhas dívidas e também amar o inimigo. É ser probo, aquele que é honrado, íntegro, que apresenta excesso de honestidade. Se eu não burlo o imposto de renda, se eu pago as minhas contas em dia, se eu procuro ajudar as pessoas de uma forma justa, então eu estou no caminho certo. Consciencioso, aquele que é consciente, que é meticuloso, cuidadoso, responsável, aquele que se instrui para saber o que é certo e o que é errado e assim fazer as melhores escolhas para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. E aí é onde Pedro fala, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Então, no caso do João Ferreira, nós verificamos que ele, ao invés de perder o braço, perdeu o dedinho, é que no decorrer da sua existência, ele agia com amor junto à sociedade aonde ele se encontrava. E aí, o mentor continua dizendo para ele assim, e você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais importante. Mas você, Saturnino, desde a sua primeira mocidade nesta nova existência, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando e lutando, ainda tem dívidas a pagar. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado, colhido, em definitivo, por ocasião da colheita. Então, desde a mocidade, ele vem plantando o bem diante das pessoas. E quando chegou este momento de hoje em que lhe chegou a conta, foi-lhe também buscado a colheita do que ele plantou. Então se apresentou a conta e se apresentou a colheita do que veio fazendo. Com isso, essa colheita pagou parte da dívida, de modo que ele só tivesse a necessidade, nesta existência, de perder o dedinho em função do que ele fez na existência passada. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria, retiraria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, fique feliz, meu amigo. Você está pagando em amor o seu empenho, sua dívida, sua justiça. O operário saturnino faz nos dias de hoje... o que ele faz nos dias de hoje? Saturnino Pereira era francamente dos melhores homens, amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso. No trabalho, era o amigo fiel do horário e do otimismo. Na maioria, nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo raio de sol dissipando as sombras. Então, por causa desse amor que ele distribuía às pessoas, ele passou por uma dificuldade, mas ela foi menor do que a que estava prevista. O detalhe é que, como o mentor disse, Saturnino, não fique triste, pois você hoje passou por uma lei de talião, mas ela veio reduzida pela misericórdia divina que, observando seus atos de amor junto à sociedade, reduziu a conta e lhe cobrou só um dedinho.
Bom, nosso tempo chegou ao fim. Existe ainda um pequeno exemplo de um outro fato. Se vocês acharem que seria possível, eu apresento. Se não, já devolvo a palavra ao Antônio e se alguém desejar ter alguma pergunta sobre o assunto, eu estou à disposição, observando que os acontecimentos que nos ocorrem nos dias de hoje é fruto das nossas escolhas. E esses acontecimentos, muitas vezes, não estão também relacionados com o passado, mas exclusivamente com o presente, que seria este terceiro exemplo. Resumidamente, ele diz o seguinte: era um espírita também, que um dia conheceu uma moça, se encantou por ela, e ele era casado, tinha família, e ele decidiu, num determinado momento, fugir não, se separar da família e ir embora com essa moça. O seu anjo da guarda, o seu mentor, vendo aquilo e não desejando que ele desperdiçasse essa reencarnação, ele busca auxílio a espíritos superiores. E o espírito superior, Anacleto, fala com ele: Omar, a única solução que nós temos para socorrer o seu pupilo é a seguinte: se ele estiver bem, de saúde, tranquilo, ele vai cumprir o que ele planejou, deixar a família e buscar outro caminho. Porém, se nós promovermos alguma situação que dificulte a vida dele, isso pode auxiliá-lo. E como ele tinha comportamento meio que não correto, pensamento meio que desviado do bom sentimento, e ele sendo espírita e conhecendo a vida espiritual, ele trazia para junto de si uma influência muito grande de parasitas espirituais. Parasitas espirituais esse que todas as noites, dizem os espíritos, quando nós adormecemos, eles vêm ao nosso encontro e nos auxiliam através de um passe magnético, de uma água fluidificada, ou até mesmo em reuniões como essa. Só que como ele estava tendo atitudes negativas, eles não iriam auxiliá-lo. Com isso, a enfermidade alcançou o nosso Antonino, e ele ficou muito doente, muito doente. E durante 11 meses ele ficou muito mal e acamado. Isso significa que o que ele havia planejado para com a outra moça foi por água abaixo. Depois de 11 meses, a moça foi para outro canto e ele, depois desse período todo, se recuperou. Causa e efeito. Neste caso, a causa não tinha uma relação com a existência passada, mas tinha uma relação com as atitudes e a escolha dele nessa existência. E os bons espíritos, para não deixá-lo perder esta reencarnação, preferiram não deixando que ele permanecesse com um corpo sadio. O corpo dele adoeceu, não porque os espíritos foram lá e o adoentaram. Adoeceu porque os espíritos deixaram de socorrê-lo. Essa informação está no livro também Os Missionários, lá no capítulo 19, que tem o título de Passes, onde ele fala da 10ª vez. Então, algo aconteceu com o nosso Antonino equivalente a isso. Ele deixou de receber o amparo do mundo espiritual, ele acabou adquirindo grave doença, ficou doente por 11 meses e só depois ele se recuperou. Essa recuperação permitiu com que ele continuasse com a família, com a vida, e o perigo que rondava o seu lar foi afastado porque, como a moça resolveu ir para outros caminhos, pois ela não esperou a situação, uma vez que ela viu que ele estava adoentado, ela já buscou outros caminhos, então a doutrina nos mostra que eles o protegeram através da doença.
E aí nós devemos ter em mente que quando uma doença nos atinge, devemos analisar qual a razão desta doença, pois podemos encontrar ali respostas que nos permitem mudar de postura. Bom, eu creio que as informações possam nos permitir avaliar daqui para frente os acontecimentos que nós presenciamos ou os acontecimentos que acontecem conosco e saber que há uma causa que pode estar no mundo, na existência passada, ou pode ser também escolha do nosso livre-arbítrio nesta existência. Eu agradeço a companhia de todos, Antônio. Muito obrigado, viu, Wagner? Estava muito bom, né? Poderíamos estar continuando aí por mais 1 hora, 2, mas é chegado o momento, né, de interrompermos, né? Temos respeitar aí, né, a disciplina e os nossos companheiros também, né? Tem outros afazeres e o descanso também, né? Mas não continuaríamos aí mais 1 hora, 2 com as suas palavras, né, com as suas reflexões, com seus exemplos. Eu gostei muito do Saturnino aí, que a conta chegou, né, mas não chegou com acréscimo, chegou com desconto, né? Que bom. E tivemos, Wagner, uma pergunta, mas prontamente respondida, né? Você imagina de quem, né? Da sua auxiliar. Muito obrigado, viu, Ana, por participar conosco aí, nos auxiliando, tá bom? Excelente auxiliar aí, Wagner. Eu estou com o chat aberto aqui, eu vi. Ah, bacana, então. Bom, agradeço, pessoal, a todos aí, né? Já estamos no nosso horário. E deixei lá no WhatsApp, lá na nossa reunião lá da palestra online, né? O chamamento aí da evangelização, né? Para participação aí na Casa de Miramês, todos os domingos, a evangelização das crianças, da mocidade, pré-mocidade. O convite está feito lá, viu? Então, dê mais uma olhadinha lá com calma, horário, tudo direitinho, tá tudo explicado lá, tá ok? Então, para finalizarmos, nós vamos finalizar com a música aí, né, do Sr. Mendes, e no final da música, o senhor já faz a prece para nós, Sr. Mendes? No final? Perfeitamente. Então, vamos lá. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre falar ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao irmão Miramês e à equipe do plano espiritual que nos assiste, que nos apoia, que nos sustenta pelos estudos dessa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver todos os corações e todos os lares aqui nessa sala representado e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Sr. Mendes. Agradeço a todos e o convite fica aí para a próxima quarta-feira para mais uma palestra e mais um estudo. Uma boa semana. Paz e alegria, viu? Obrigado, Wagner. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Wagner.